termos comuns. São muito usados dentro do âmbito da modelagem molecular da química computacional. Eles formam o jargão da química computacional. Temos input, arquivo computacional que contém informações da matriz molecular e ordem de cálculo. Bem, depois temos o output, arquivo de resposta. Quando você roda um input, você vai gerar um output que pode ser aberto tanto no arquivo de texto quanto num pacote gráfico, para visualizar os resultados. Muito bem, temos as keywords, que são as palavras-chave, ou seja, tem uma linha do input que eu lá vou dar a ordem de cálculo. Como é que essa ordem de cálculo ela é dada? Através de palavras-chave, que do inglês vem do keywords. Muito bem. Se nós estivermos usando o programa Gaussian, por exemplo, esse programa que roda cálculo, a gente coloca a palavra OPT na linha de comando. Para quê? Para você pedir para calcular energia, otimizar a estrutura. Já vamos falar o que é otimizar a estrutura. Tá? Mas nós aí temos várias palavras-chave, por exemplo, para você calcular espectro de RMN. Para o Gaussian, você escreve lá NMR. Se você quiser calcular estado de transição, energia de orbitais moleculares, pode calcular frequências. Cada um desses tem a sua própria palavra-chave. Temos aqui uma expressão muito comum, que você vai rodar o cálculo. Quando a gente fala rodar o cálculo, é o quê? Você já desenhou a molécula, você já criou um input, você vai colocar o cálculo para ser executado. Como é que a gente fala? A gente não fica falando, execute o cálculo, execute, fala, assim, rodou o cálculo já? O cálculo já está rodando? E aí rodar o cálculo ele está procedendo no computador. Tá? Mais algumas palavras. Cálculo overnight, deixar o cálculo rodando por uma noite. Então, é muito comum, quem trabalha com química computacional, botar o cálculo um dia e só no dia seguinte, ou no fim da semana, a gente verificar. Agora, Fernando, todos fossem de um dia para o outro, né? É verdade. Vou agora te fazer uma pergunta. Qual foi o cálculo que você tem ideia, seja no mestrado, doutorado, ou agora como professor, que mais tempo demorou para você? Você faz ideia da quantidade de tempo? Eu já passei de um mês de cálculo. Um mês de cálculo fácil aí. Eu cheguei em quase um mês e a luz acabou e meu cálculo morreu. Quando eu estava no mestrado, e eu lá tinha um cálculo para fazer, que tinha um número de átomos grande, tinha mais de 100 átomos para rodar um cálculo da FT. E aí eu colocava o cálculo para rodar, tinha o problema da queda de luz. Sabe quanto a gente pode depois restartar, reiniciar o cálculo? Sabe quanto tempo o cálculo ficou, Fernando? Não faço ideia. 6 meses. Imagina isso, 6 meses, botando para rodar, não assim, acaba, a semana toda rodando, não acaba, e no dia seguinte lá cai a luz, você pega, bota para rodar. Nossa, mas no final, eu agora nem lembro se rodou até o final ou se eu no final vi que não dava para rodar. Mas existe cálculo overnight. Custo computacional, como nós já falamos, é o tempo de cálculo, ele é diretamente influenciado pelo número de átomos. Quanto maior o sistema, mais tempo vai levar, né? E pelo método de cálculo. O cálculo morreu, pessoal. Saiu uma expressão, nossa, mas muito comum. Quando eu estava iniciando, eu ficava até meio assim, mas vai falar que o cálculo morreu? Muito comum. Como é que está o seu cálculo? Faltou luz, meu cálculo morreu, meu Deus do céu. E aí, o que é o cálculo morreu? O cálculo foi interrompido devido a alguma inconsistência técnica. Por exemplo, você botou uma keyword no Gaussian que é do Mopac. Não vai rodar. Quando o programa começar a ler o seu input, ele vai, essa palavra-chave eu não conheço. O cálculo morre, porque ele não consegue passar por essa palavra-chave. Então, pode ser uma inconsistência técnica, pode ser quando ele lê a sua matriz, ele vê que tem um átomo a mais, ou tem um átomo faltando, ou a carga que você botou para a sua molécula não condiz com a organização dos átomos, pode ser uma inconsistência técnica dessa, e aí o cálculo morre, geralmente, no primeiro segundo, quando ele lê, né, ou rapidamente, ou um problema mecânico elétrico, algum problema no computador, ou queda de luz também faz o cálculo morrer. Tudo bem? E aqui a gente não poderia deixar de comentar, não é, Fernando, sobre os erros. Às vezes o seu cálculo ele morre porque deu um erro. Erro no link 101, por exemplo, um programa executando um cálculo, a gente vai ver que ele passa por vários links. O link 101 é justamente o link que ele lê a matriz. Se você botou alguma palavra-chave que está errada, vai dar erro no link 101. Aí, por experiência, né, você já sabe que alguma palavra-chave tem que ser mudada. Erro no link 502. O link 502 é justamente quando ele está pegando a sua geometria e
construindo orbitais moleculares. Se a sua geometria não for plausível para a construção de orbitais moleculares, vai dar um erro. Ou se o caminho de otimização que ele tomou, ele chegar em orbitais que são incoerentes, também morre. E pode ter o erro no link 9999, que esse daí pode ser uma série de coisas, né, Fernando? Toda hora aparece esse erro, né? E aí a gente tem que, geralmente, checar a sua matriz inicial. Deve ter algum átomo ali que não está muito bem desenhado. Então, pessoal, para nós terminarmos aqui, eu só quero falar mais um termo comum, que é a otimização de estrutura ou minimização de energia. Quando a gente quer otimizar a estrutura é levar para uma estrutura ótima. Por exemplo, se eu for desenhar átomos de hidrogênio, vocês estão vendo aqui do lado, átomos de hidrogênio é uma representação, né? E eu quero construir a molécula de H2. Então, o que o cálculo vai fazer? O cálculo ele vai aproximando esses átomos de hidrogênio, né? E ele vai ver como que vai variando a energia do sistema. Se nós formos ver a variação da energia do sistema, vocês lembram desse gráfico? Então, vamos aqui ver o gráfico. Nesse eixo Y, temos energia. No eixo X, nós temos distância entre núcleos. Então, a distância entre os núcleos. Você vê que os átomos de hidrogênio aqui eles estão afastados. Aqui tem uma distância grande. Aqui a energia de interação tende a zero. Conforme eu vou aproximando os átomos de hidrogênio, o que vai acontecendo com a energia? Vai estabilizando. Você vai tendo aqui a sobreposição de orbitais, que gera estabilidade para o meu sistema. Só que quando eu vou aproximando demais os átomos, começa a surgir o quê? A repulsão entre núcleos. Os núcleos vão começando a ficar muito próximos, né? E essa repulsão faz com que a energia do sistema, o quê? Ela aumente cada vez mais. Então, só para chamar a atenção aqui que nós temos um momento onde nós temos a distância ótima de ligação entre os átomos de hidrogênio, né? Que está associada à energia mínima do sistema. E o cálculo, então, ele tenta chegar próximo dessa energia mínima. É claro que é muito difícil você falar que chegou na energia mínima, até mesmo pelo princípio variacional, é impossível chegar na energia mínima, mas o que a gente consegue é se aproximar muito dela, e é isso que o cálculo faz. Então, eu só queria agora falar para vocês o seguinte. Vamos aqui parar para pensar o caso do etano. Aqui eu tenho a parte da energia, né? Aqui eu tenho a distância entre carbonos, nesse eixo X, né? Aqui a distância entre carbonos. E o gráfico de energia, ele aqui nós podemos aproximar por um gráfico em U. Aonde? O que vai ter nesse gráfico de energia? Tem um valor aqui de distância ótima que está correlacionado com o valor de energia mínima. Maravilha. E quando nós desenhamos essa molécula no computador, o que vocês esperam encontrar? Aonde desse gráfico você iria desenhar essa molécula? Ou você vai desenhar aqui, nessa região que tem distância pequena entre núcleos, né? Ou você vai desenhar, a sua geometria vai ter uma distância muito grande. Aqui eu estou avaliando núcleos de carbono. Tá? E o que o programa faz? Quando ele está rodando o cálculo, o programa está tentando levar a estrutura inicial que você desenhou para o ponto o mais próximo possível desse de energia mínima. Tá? Aqui nós falamos, tem aqui uma distância ótima associada aqui a uma energia mínima, né? E é por isso que nós falamos minimização de energia, porque a gente desenha uma estrutura que tem uma energia grande e o cálculo vai levar para a energia mínima, vai minimizar a energia da sua molécula, ou vai otimizar a estrutura, vai levar para a distância ótima. A distância grande vai virar ótima, ou pequena vai virar ótima. O cálculo faz isso, pessoal, com todas as ligações, com todos os ângulos da sua molécula. Por isso que quanto maior o número de átomos, maior o número de parâmetros geométricos para você otimizar. E mais tempo demora para fazer isso daí. Tá? Então, aqui eu queria só passar essa informação do que é otimizar, que é muito comum você falar, você já otimizou a estrutura? Você já minimizou a energia? É você, então, falar que rodou um cálculo para levar para um ponto próximo dessa distância ótima. E é claro que se você rodar, por exemplo, a molécula d'água com um cálculo semi-empírico, você deve realmente melhorar a situação. Você sai dessa estrutura aqui, que está mais afastada da distância ótima, chega no parâmetro mais perto. Se você rodar um cálculo ab initio da FT, você vai mais para perto ainda. Tá? Então,
Essa que é a parte de otimização de estrutura ou minimização de energia. Essa é uma das etapas principais e mais importantes de qualquer cálculo que você vai fazer, porque independente de qual parâmetro você pretende calcular, ele vai estar diretamente relacionado com a estrutura que você está colocando para ele. Então, se você colocar para o seu cálculo uma estrutura ruim, que você não fez uma boa otimização, o seu cálculo não vai ficar bom. Então, essas etapas, é bom o Léo ter chamado a atenção nisso, porque é uma das etapas cruciais de qualquer cálculo.